que você se converteu, essa palavra já estava estabelecida para você. Então precisa tomar posição. A primeira coisa que eu preciso fazer é sujeitar. Sujeitar é tornar obediente. Sujeitar é depender. Eu não vou conseguir vencer Satanás e seus demônios se eu não depender 100% de Deus. Pastor, eu dependo de Deus, mas eu dependo de segunda a sábado. Domingo eu não dependo. Ou dependo só domingo e de segunda a sábado eu não dependo. Ou eu dependo de Deus 99%. Pastor, adivinha que é um percentual excelente, 99%. É muito bom. Você não está dependendo nada de Deus, porque com Deus é tudo ou nada. Preste bem atenção, com Deus é tudo ou nada. 99% de dependência, 99% de obediência é igual a independência e desobediência. Ou eu sou todo de Deus, ou já era. Então eu preciso depender dele. Eu só posso dar continuidade a um confronto, eu só posso prosseguir e avançar diante de uma luta se eu depender de Deus. Se eu não depender de Deus, eu tenho que parar, buscar essa dependência para depois, mas para depois resistir ao diabo. Tem muitos crentes, muitos evangélicos, o que é que ele diz? Eu sou de Deus, Deus está na minha vida, eu dependo de Deus, realmente eu sou sujeito a Deus, mas eu não preciso resistir ao diabo. Está enganado você. Se Deus quisesse só isso, ele tinha colocado na palavra. Sujeitai-vos exclusivamente, tão somente a mim, e o resto eu dou conta. Ele não falou isso. É como Mateus capítulo 6, versículo 33, quando todos nós, a maioria de nós temos isso decorado: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí a gente busca realmente o reino de Deus, busca a sua justiça, exclusivamente, tão somente, e não busca outras coisas. Se ele falou buscar em primeiro lugar, é porque você deve priorizar o reino. Mas você é para buscar a restauração do seu casamento, é para buscar a cura, é para buscar a prosperidade emocional, sentimental, conjugal, a profissional, a financeira, é para você buscar a restauração da nossa nação, é para você buscar. Primeiro lugar é Deus, é verdade, é Deus sempre em primeiro lugar, mas a ação ela tem que ter continuidade, ela tem que continuar. Por isso que tem muitos evangélicos sofrendo. Pastor, eu prego. Pastor, eu sou do círculo de oração. Quando eu estou lá, cai fogo. Mas dali fica. Quando chega dentro de casa que tem um problema, não guerreia a favor da sua família. Está com um problema financeiro, não guerreia a favor da sua família. Então tem que buscar. Eu preciso o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está escrito, o diabo só foge de você se você resistir. Não tem opção. E pastor, agora eu me ferrei. Eu não sei resistir. Aprenda. Para isso que Deus colocou essa igreja. Para ser um instrumento nas mãos deles e trazer palavra revelada para a sua vida, e você tomar posse dela e ver o que Deus tem para você. Devemos obedecer aos 2 mandamentos desse versículo. Na ordem, eu preciso sujeitar, tornar obediente e depender. Mas eu também preciso resistir, que é lutar contra, não ser dominado. Esse versículo exige 2 ações, por minha parte e pela sua parte. Eu preciso sim me tornar obediente a Deus, dependente de Deus, mas eu preciso lutar contra. Eu preciso tomar uma posição e não permitir mais que o diabo domine a situação. Então, o resistir significa não ser dominado.
Deuteronômio capítulo 9, versículo 1 e 3, diz assim a palavra do nosso Deus. Olha só, parece não, Deus está falando com a gente. A palavra é viva, então ela é muito forte para a vida da gente nesta manhã. Ouve, ó Israel. Eu posso parafrasear esta palavra sem ter medo de heresia aqui. Eu posso parafrasear. Ouve, membros congregados do ministério de Deus de Brasília. Ouve, escuta, ó Israel. Para que Deus te trouxe nesta manhã? Primeiro, para você ouvir a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus. Então, todas as vezes que Deus quer falar com a gente, Ele tem algo dele. Claro, é óbvio. Hoje tu vais passar o Jordão para entrares, para quê? Alguém tem outra tradução? Conquistar nações para possuir. A tradução da JFA, João Ferreira de Almeida, diz desapossar. Essa tradução é legal porque vai trazer um entendimento melhor. Nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até o céu. Versículo 2. Um povo grande e alto, filho dos Anaquins, que tu conhecestes, e dos quais tem ouvido dizer, quem poderá resistir aos filhos de Anak? Versículo 3. Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é o que passa diante de ti, como um fogo consumidor. Ele os destruirás e os subjugará diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo o desfarás, como o Senhor te prometeu. Olha. Gente, isso é muito forte aqui para a gente. Deus nunca negou que nós tínhamos inimigo, que nós não tínhamos inimigo. Ele nunca negou. Ele nunca negou que Satanás não tenha poder. Ele nunca negou. Ele nunca negou que Satanás e seus demônios são fortes. Nunca negou. Agora, ele nega sim da pessoa pensar que tem Deus e ele continua sendo grande, forte e poderoso. Ele era até o povo de Deus clamar por Deus. Até o povo de Deus entender que Deus com eles, aí sim, você vai ver que você tem nações maiores do que vocês, tem cidades grandes e muradas, tem povo grande e alto, os Anaquins. O confronto é com gente poderosa? É. Mas nós precisamos entender o que é que Deus está falando aqui. Não, se você luta com Satanás, você sozinho, você vai dançar, vai se arrebentar. Mas se você luta na direção de Deus e com Deus na sua vida, não existe gigantes diante de Deus. Não existe, mas Ele traz 4 ordens para a gente nesses 3 versículos. Eu poderia extrair mais, mas eu trouxe dentro de um contexto de guerra espiritual 4 ordens que Deus dá para mim e para você. Ouçam, escutem. A Bíblia está repleta de dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, escutem. Olha o que é que diz o versículo 1. Vocês devem passar o Jordão e possuir nações maiores que você. Não interessa o tamanho do teu problema. Não interessa o tamanho do inferno que tenha se levantado contra você. O que vai interessar é você ouvir a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus. Deus disse, é você que vai ter que passar desse Jordão. O que é que está impedindo de você prosseguir? Um Jordão? Passa! É medo? Passa! É dúvida? Passa! É insegurança? Passa! Seja qual for a situação, Deus disse, passe esse Jordão, não fique parado. Não fique se lamentando com a situação, não fique olhando a situação. Aconteceu isso comigo, aconteceu, mas Deus está te chamando para mudar a tua situação, para mudar essa realidade. Passa o Jordão. Primeira coisa, eu preciso ouvir, eu preciso escutar Deus. Segunda ordem que Deus dá aqui, entendam, um povo grande e alto e filhos dos Anaquins que tu conheces.
Sabe, pois hoje que o Senhor teu Deus, versículo 3, é o que passa diante de ti. Entendam que eu irei adiante de vocês como um fogo consumidor para destruí-los diante de vocês. Amém. Deus está dizendo, olha, os anaquins são grandes, são gigantes. A cidade deles são fortalecidas, muralhas que vão até os céus. É grande, é verdade. É forte, é verdade. Mas eu quero que vocês entendam que o professor está do teu lado. Sob consulta, prova. Quando eu estudando grego, uma vez, só a graça de Jesus, o grego, né? E um dia o professor disse sobre consulta. Digo, oh, glória. Né? Uma prova sobre consulta. Imagina, está tudo escrito ali, está tudo ali. Você tem a resposta. Eu irei adiante de vocês como fogo consumidor. Pastor, eu não quero lutar contra o demônio, eu não tenho opção. Tem que lutar, tem que mandar ele embora da sua casa, da sua família. Tem que mandar. Tem que expulsar ele. Deus não está dizendo que está com você, para quê? Mas por que ter medo? Pastor, eu não quero ver demônio, eu também não quero ver não, mas se ficar na minha frente eu vou pedir a Deus que mande fogo, bota uma espada de fogo para eu meter na cabeça dele, eu não tenho dúvida. Ah, quer ver demônio? Claro que eu não quero ver demônio. Quem quer ver demônio? Quero ver Jesus, eu quero ver os anjos, quero ver a sua glória. Mas se aparecer, eu tenho uma espada na minha mão, eu tenho um cajado na minha mão. Aí eu vou temer agora, vai temer o inferno? Conversa que eu vou temer o inferno, porque eu não temo o inferno. Ah não, porque você é pastor, não tem nada a ver. Porque o que eu conheço de pastor covarde, aí a história não conta. É porque eu confio no Senhor, eu confio nele, eu tenho certeza no meu Redentor, eu sei a quem eu sirvo. Vamos parar com essa história de ser íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal. Quem quer ser isso? Todo mundo quer ser isso. Mas só isso eu não quero não. Porque só isso Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Eu quero que meus olhos vejam o Senhor, veja a glória de Deus. Como é que eu vejo a glória de Deus? Na hora da aflição, na hora da luta, na hora da angústia, na hora da dor, na hora da guerra, que Ele se apresenta. E eu posso dizer o que Jó disse, os meus olhos te conheciam só, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós precisamos ter experiência com Deus para saber quão grande é o nosso Deus. Quando eu peço para os levitas cantar, quão grande é o nosso Deus, porque é uma verdade, o nosso Deus é Deus e não tem outro, não existe outro além do Senhor. Isso tem que dar alegria, paz, segurança, conforto, tem que dar para você esperança. Fala mais, canta lá mais. Olha só, eu estou ouvindo Deus, eu estou entendendo que Deus é comigo, é fogo consumidor para destruir, mas eu preciso crer. Olha o que é que ele diz. Tudo vai acontecer, a última parte do versículo, como o Senhor te prometeu. Estava escrevendo isso aqui, Deus disse, meu filho, creia na minha palavra. Diga para o meu povo que creia na minha palavra, creia. Não adianta eu ouvir a palavra de Deus, não adianta eu entender a palavra de Deus, e eu não crer na palavra de Deus, como o Senhor prometeu. Vira aí para teu vizinho, exercita a tua fé, seja a boca de Deus, seja um profeta nesta manhã, e diga, vai acontecer na tua vida, como Deus prometeu. Vai acontecer se você ouvir a palavra de Deus. É momentos de tristeza, era momento de tristeza, era momento de angústia, era momento de angústia, mas o momento de tristeza, da angústia, do medo, tem que ter um fim, e o fim é quando Jesus chega, o fim é quando eu ouço Ele, o fim é quando eu entendo a palavra dEle, o fim é quando eu creio na palavra dEle. Aí quando isso acontece, aí agora, né, uma parte é de Deus. Diga assim, uma parte é de Deus, a outra parte é minha. Sabe qual é a vantagem? É que a parte de Deus, Ele não precisa de tu. Parte de Deus, Ele não precisa de tu, né?
Agora a tua parte tu precisa dele. Mas tem parte que você, olha que coisa. A minha parte, Deus está comigo. O professor do lado. Como é que eu posso temer a adversidade que eu estou passando? Deus permitiu a adversidade? Permitiu. Ele tem propósito, nós aprendemos em aulas anteriores que Deus não faz nada sem propósito. Então eu tenho que me alegrar diante da adversidade. Ah, pastor, o senhor é masoquista, gosta de sofrer? De jeito nenhum, porque eu sei que todas as vezes que Deus me permite uma adversidade, é que Ele quer me prosperar. Olha a Bíblia, vai ver todos os filhos de Deus que passaram por adversidade. Ah, meu casamento hoje está só a graça, pastor. Quando o papai do céu terminar de operar, tu vai sorrir à toa. Tu vai ver como é bom. Agora, quem é que vai desapossar, tirar, presta bem atenção, tirar o domínio? Quem é que vai desapossar? Diga, sou eu. Essa é a sua parte. Você, olha aqui, ó. Hoje tu vais passar o Jordão para entrares, para desapossares. Desapossar significa, Júnior, tira o domínio. Olha só, não sei como é que você está vendo, mas aonde Satanás tinha domínio na tua vida, hoje Deus está dizendo que se você escutar Ele, ouvir Ele, entender, crer, Satanás vai perder o poder sobre a tua vida, ele não vai dominar, ou seja, Satanás só dominava até Jesus chegar. Eu preciso desapossar, diga, eu fui escolhido para dizer aos demônios que agora quem manda sou eu. Está aqui o que vocês falaram. Está aqui o que vocês falaram. Tem que ser assim, Júnior. Você tem que chegar diante da situação e dizer, eu recebi de Deus autoridade e poder para desapossar você. Você tinha o domínio, você tinha o domínio, mas agora você não tem mais. Agora quem tem o domínio, quem manda aqui sou eu. Ou seja, é o Deus que habita em mim que me faz dominar a situação. Eu preciso tomar essa posição. Agora, não adianta eu ouvir, entender, crer, se eu não prosseguir. Como? Ouvir. Parábola dos dois fundamentos. Fala sobre dois tipos de pessoas. Pessoa que edifica a sua casa sobre a rocha e a pessoa que edifica a casa sobre a areia. Pessoa que constrói a sua vida sem alicerce, sem base em Jesus Cristo. A Bíblia diz que os dois construíram. Os dois gastaram tempo, energia e dinheiro para construir a casa. Todos dois, dois tipos de cristãos. A Bíblia diz que a chuva vai cair, o vento vai soprar, o rio vai transbordar, vai dar com ímpeto, com força contra aquela casa, e aquele que construiu a casa sobre areia vai desmoronar. E o mesmo vento, a mesma chuva, o mesmo rio, dando também com ímpeto contra aquela casa que foi edificada sobre a rocha, a Bíblia diz que ela não vai cair. Amém. Aí Deus vai e traz a revelação dessa parábola. Ele diz, quem ouve a minha palavra e não pratica, eu assemelharei este homem ao homem que edifica a sua casa sobre a areia. Diga aí, eu não sou. Mas fala mesmo. Se tu não falar, o diabo vai dizer, tu é. Né? Diz mesmo. Eu não edifico. Aí diz que o homem que edifica a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra de Deus e vira aí para teu vizinho e diz, pratica. Vai ser agora, tu vai usar ousadia, tu vai falar mais do que isso, tu vai dizer, pratica, senão vai cair. O que é que Deus está dizendo para a gente? Pratique que dá certo. Pratique que dá certo. Então eu preciso ouvir a palavra de Deus.
eu preciso entender a palavra de Deus, é a parábola do semeador. Se lembra, está tudo escrito, gente. Primeiro eu preciso praticar, mas eu não vou conseguir praticar se eu não compreendo a palavra de Deus. Aí Deus vai e traz uma parábola também, está lá em Mateus 13, versículo 3 a 9, e a revelação da palavra, do versículo 18 ao versículo 23, ele diz assim que aqueles que ouvem, falando sobre as sementes, aqueles que ouvem a palavra, como nós estamos ouvindo, e não compreendem a palavra, diz que vem o Satanás e rouba do coração. Então roubou a palavra, roubou a semente. Roubou a semente, como é que você vai ter colheita? Não vai ter colheita. Então, vocês têm que fazer, nós temos que fazer, eu faço isso com frequência. Eu já passei mais de 4 horas tentando compreender um versículo na Bíblia. Mais de 4 horas para compreender. Ler por ler, para quê? Eu preciso compreender. Porque se eu compreender a palavra, na hora da batalha, o diabo não vai roubar. Eu compreendo a palavra, então eu preciso ouvir a palavra, eu preciso entender a palavra, eu preciso compreender. Entender é compreender a palavra. Eu preciso crer na palavra. Marcos capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível. Mas me diga, né? Se perguntar, pastor, tu tem problema? Eu repito aqui, tem problema. Mas não tem cão dos infernos que vai me fazer parar. Né? Eu digo cão dos infernos, porque pode ter até cão fora do inferno, também não vai me fazer parar. Mas não vai mesmo, porque eu creio no Senhor, porque eu confio em Deus, porque eu tenho escutado a sua palavra, eu tenho compreendido a sua palavra. Deus não é palhaço. Deus não está fazendo graça com a gente, não. Deus é Deus, Ele não brinca com a sua palavra. Se existe algo impossível para Deus, de acordo com, na Bíblia eu só conheço o impossível para Deus. E pastor, se eu se contradisse, não, nada disso. É impossível que Deus o quê? É impossível que Deus minta. Então o que Ele falou vai acontecer. O que Ele falou vai acontecer. Então, se Deus não mente, se Deus não brinca com as minhas emoções, se Deus não está fazendo graça, palhaçada comigo, então eu posso tomar posse que tudo é possível ao que crê em quê? Na palavra de Deus. Para a gente encerrar, como obedeço? Diga assim, pondo em prática. Então, você vai sair daqui nesta manhã, pondo em prática a palavra de Deus. Vira aí para teu vizinho e diz assim, pratica a palavra de Deus. Quem vai tirar o domínio de Satanás? Quem é? Diga, sou eu. Então se coloque de pé.